Sou Naldo Corrêa, professor aqui do Traduzindo a Matemática. No vídeo de hoje você vai aprender sobre frações. Mas por que precisamos ter conhecimento sobre frações? Bom, a dica é que toda fração representa uma divisão, ou seja, toda fração é uma divisão. E é bem por isso que você precisa saber. Temos diversas situações que podem surgir no dia a dia, como, por exemplo, entender uma simples receita de bolo, ou ainda temos que passar por testes de conhecimento para um novo emprego, ou até, quem sabe, melhorar de cargo, ou também você que parou os estudos e precisa adquirir mais conhecimentos matemáticos para enfrentar o mercado de trabalho que hoje está exigindo cada vez mais. Por isso, acompanhe aqui comigo no Traduzindo a Matemática e aprenda numa linguagem simples e objetiva. Vamos ao vídeo de hoje. O vídeo de hoje veremos sobre frações. Definição de fração. Nós temos aqui uma fração 6 nonos, onde o 6 é o número de cima e ele é chamado de numerador. E nós temos um 9, que é o número de baixo, que é chamado de denominador. A representação de uma fração pode ser da seguinte forma, como nós temos aqui dois exemplos. Nós temos aqui o primeiro, é um retângulo que foi dividido em 9 partes, como você pode perceber. Nós temos a fração 6 nonos, onde 9 é exatamente a quantidade de partes que esse inteiro foi dividido. E 6 é o nosso numerador, ou seja, é ele que nos indica quantas partes que pegou deste inteiro. Aí nós temos aqui o segundo exemplo, que é uma circunferência dividida em 4 partes, como você pode perceber na fração ao lado, 1/4. Então, o 4 está exatamente nos indicando em quantas partes que foi dividido este inteiro. E está pintado uma parte, ou seja, então, pegou uma parte deste inteiro repartido em 4. Por isso, a fração 1/4. Teremos, então, agora a adição e subtração de frações com denominadores iguais. Nós temos também a adição e subtração com denominadores diferentes. Agora, vamos ver com denominadores iguais. Bom, o primeiro exemplo aqui, nós temos, aqui na representação gráfica, no desenho, o primeiro inteiro, que foi dividido em 8 partes, como está aqui na fração, a primeira fração, 2/8. Então, como você pode ver, está pintado 2 pedaços, 2 partes está em vermelho. Então, é o que o nosso numerador indica, 2 pedaços de um inteiro que foi dividido em 8 partes. No segundo, nós temos aqui, que está representado, pela fração 3/8. Também o inteiro foi dividido em 8 partes. Porém, neste foi pego 3 partes, como o nosso numerador indica, 3. Então, fração 3/8. Bom, para nós somarmos ou para nós subtrairmos qualquer fração, desde que os denominadores sejam iguais, nós podemos simplesmente somar ou subtrair os numeradores. Como nesse exemplo, nos indica a adição. Então, nós somamos aqui 2 com 3, que vai dar 5. Então, nós temos a resolução, o resultado aqui, como 5/8. Nós temos aqui outro exemplo, aqui com uma subtração também, com denominadores iguais. Você pode perceber que os nossos inteiros aqui estão divididos em 6 partes, como indica a fração embaixo. Porém, o nosso primeiro está pintado 3. Isso quer dizer que ele está representando a fração 3/6, que foi pego 3 partes deste inteiro que foi dividido em 6. Aí nós temos o outro aqui, que é 1/6. Então,
Este inteiro também foi dividido em 6, porém foi pego uma parte, como está aqui no desenho, né? Pintado com um pedaço. Então, nós podemos subtrair, simplesmente 3 tira 1, vai ficar 2. Então, o resultado é 2 sextos, como mostra aqui a figura. Também dividido em 6 partes, porém agora representado somente 2 partes pintadas depois da nossa operação. Então, a regra para os denominadores iguais é muito simples. Nós somamos ou subtraímos os numeradores, que são aqueles números de cima, e repetimos, né, conservamos o denominador, que é o número de baixo. Aqui, mais um exemplo, com denominadores iguais. Bom, a regra é essa que eu acabei de citar. Somamos ou subtraímos os numeradores e repetimos o denominador. Como podem observar, nós temos duas frações aqui, 4 sétimos e 2 sétimos, também aqui representados através das figuras. Então, foi dividido em 7 partes, né? A primeira representação, né? Primeiro desenho, e nós pegamos aqui 4 partes, está pintado em amarelo. E o outro, também dividido em 7, porém aqui foi pego 2 partes, que está pintado em vermelho, como mostra a fração 2 sétimos. Então, nós podemos somar exatamente. Por quê? Porque o inteiro foi dividido em partes iguais, tanto em uma fração quanto a outra, por isso os denominadores iguais. Então, somamos os numeradores, 4 com 2, que vai dar 6. Então, o nosso resultado vai ficar 6 sétimos. Lembrando que nós conservamos, repetimos, né, mantemos o denominador. Não podemos somar, não podemos subtrair, porque é ele que nos indica em quantas partes é que foi dividido este inteiro. E o numerador vai indicar o total de partes, porque afinal nós somamos, né? Então, o total de partes que foi pego deste inteiro dividido em 7. Agora nós vamos ver a adição e subtração de frações com denominadores diferentes. Bom, neste caso, nós precisamos criar novas frações. Essas novas frações são chamadas de frações equivalentes. Por que que precisamos criar essas novas frações? Porque se os denominadores são diferentes, nós não vamos poder somar, não vamos poder subtrair. Por quê? Porque os denominadores são diferentes. Lembrando que os denominadores é que indicam em quantas partes é que o inteiro foi dividido. Então, vamos ver aqui através de exemplos, tá? Mas antes, nós vamos saber o que é uma fração equivalente. Muito bem. O que são frações equivalentes? A fração equivalente, ela representa a mesma parte do inteiro. Como está aqui no nosso exemplo, nós temos aqui 3 inteiros, né? E 3 frações. O primeiro inteiro foi dividido em 2 partes, e a fração ao lado, né, representa exatamente este desenho, que é meio. 1 sobre 2, né? Uma parte, que é o que está pintado, de um inteiro que foi dividido em 2, né? Então, 1 é o numerador e o 2 o denominador. No nosso segundo exemplo, o nosso inteiro aqui foi dividido em 4 partes e foi pego 2, como está a fração ao lado, 2 quartos. Na terceira representação, no nosso terceiro inteiro, foi dividido em 8 partes. Está pintado 4 partes, por isso a fração 4 oitavos. Mas você pode reparar que os 3 inteiros, apesar de terem sido divididos em partes diferentes, né? Olha lá, o primeiro inteiro foi em 2, o segundo em 4, e o outro inteiro, o terceiro inteiro, foi dividido em 8. Mas todos eles
multiplicaram, foi pego a mesma parte do inteiro. Olha lá, você pode reparar. Ó, metade do primeiro, metade do segundo e metade do terceiro. Então, isto é que representa, por isso que representa, na verdade, né, uma fração equivalente. Aqui, nosso primeiro exemplo de uma adição com denominadores diferentes. Nós temos aqui a fração meio mais um terço. Conforme mostra o desenho, né, a representação aqui, meio, o primeiro inteiro, e o segundo inteiro aqui, um terço. Olha lá, foi dividido em 3 partes e pegou uma. Então, olha lá, os tamanhos dos pedaços divididos são diferentes, né? Então, tem até um ponto de interrogação no resultado, né? Por quê? Porque não há meio. Como é que eu vou somar pedaços de tamanhos diferentes? Não há meio para isso, não tem como, né? Então, por isso, nós temos que fazer as novas frações equivalentes, exatamente, né? Então, eu vou pegar o mesmo exemplo aqui, né? Meio mais um terço, e nós vamos, na verdade, criar as novas frações equivalentes. Vamos lá. Eu vou copiar aqui nosso exemplo. E vamos colocar aqui. Exatamente. Bom, para isso, para que nós consigamos criar novas frações equivalentes, nós utilizaremos o mínimo múltiplo comum, né? Que é a ferramenta que nós temos, que a matemática dispõe, para que nós consigamos fazer os denominadores iguais. Então, eu vou pegar aqui os denominadores, o 2 e o 3. Não importa a ordem, eu separo eles com uma vírgula, né? E aí nós vamos colocar aqui do outro lado um traço para podermos começar a fazer as divisões, né? Bom, lembrando que o mínimo múltiplo comum, as divisões são feitas somente, ou melhor, os divisores são somente os números primos. Exatamente isso, os números primos, né? E nós podemos dividir por qualquer número primo. Não importa se eu consigo dividir os dois números no nosso exemplo aqui ao mesmo tempo. Não há necessidade, né? Então, eu vou começar aqui por opção, eu poderia começar com o 2 ou com o 3, mas por opção eu vou começar com o número 2. Então, 2 dividido por 2 vai dar 1. Encerrou já a conta, porque quando acaba 1, né, o resultado eu coloco embaixo e acabou a conta. O 3 não dá para dividir por 2, então quando isso acontece, nós repetimos o número. Muito bem, agora somente o 3 dá para ser dividido por 3. Aqui repete 1, e 3 dividido por 3 vai dar 1. Encerramos, então, esse MMC, e aqui do lado direito, com os divisores, nós multiplicamos todos que estiverem aqui. No nosso caso, nós temos o 2 e o 3, na multiplicação vai dar 6. Então, esse é o nosso novo denominador. Então, nós aqui podemos já colocar um traço da primeira fração, da nova fração, né? Colocamos a operação, que é mais, e a outra fração também com o mesmo denominador. Então, os denominadores iguais nós já temos. Nós precisamos agora encontrar os numeradores. Aí nós temos uma pequena operação para fazer. O que a gente faz? A gente divide o número de baixo pelo número de baixo. Ou seja, dividimos o denominador pelo denominador. E o resultado disto
nós vamos multiplicar pelo numerador. Então, 6 dividido por 2 vai dar 3. E aí, nós multiplicamos 3 vezes 1. E aí, nós conseguimos já o numerador da nova fração equivalente. A mesma operação nós fazemos também com a outra fração, né? Dividimos o de baixo pelo de baixo, denominador pelo denominador, e o resultado nós multiplicamos pelo numerador, né? Então, nós temos aqui 6 dividido por 3, que vai dar 2, né? E 2 vezes 1 vai dar 2. Bom, agora, olha lá, nós criamos as duas novas frações equivalentes, ambas com o mesmo denominador, tá? Então, agora nós podemos fazer a operação de adição naturalmente com os denominadores iguais. Então, nós somamos, né, os numeradores, que vai dar 5, né, e conservamos, repetimos o denominador. Então, nós temos aqui o resultado da operação 5 sextos. Muito bem. Então, voltamos lá, né? Aqui já foi feito. Nós temos mais um exemplo aqui. Eu vou fazer mais um exemplo, né? Agora, com 3 frações, e entre elas, as duas operações de adição e subtração. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Aí. Então, nós temos aqui as 3 frações com as duas operações. E os denominadores diferentes, então, não podemos somar, não podemos subtrair. Então, nós vamos fazer o MMC dos 3 denominadores. Então, nós temos aqui 3, 6 e 4. Não importa a ordem, né? Então, vamos colocar um traço aqui e vamos fazer o MMC. Lembrando que o MMC, os divisores só podem ser números primos. Então, nós temos aqui 2 números pares, um número ímpar. Nós precisamos fazer a divisão de pelo menos um desses denominadores. Então, eu posso optar, como eu percebi aqui que nós temos 2 números pares, então, eu vou começar com um número primo, que é par, dividir por 2. O 3 dividido por 2 não dá para dividir. Então, quando isso ocorre, eu repito o número. Aí, 6 dividido por 2 vai dar 3. E nós temos aqui 4 dividido por 2, que vai dar 2. Bom, por opção, eu poderia pôr o 3 ou 2, mas eu vou continuar com o número 2, porque para encerrar o número par. Então, o 3 não dá para dividir, repete. O outro 3 também não. E 2 dividido por 2 vai dar 1. Acabou a conta para o número aqui, para o número 2. Então, agora só é possível dividir por 3, né? Então, 3 dividido por 3 vai dar 1. Aqui também vai dar 1. Aqui repete 1. Então, acabou a conta. Agora, para nós encontrarmos um novo denominador, nós multiplicamos aqui os divisores. Então, 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Esse é o nosso novo denominador. Então, nós vamos fazer aqui 3 frações novas com um novo denominador. 12. Então, vou copiar o sinal de mais, que é a primeira operação. A segunda fração, 12. Né? A operação menos.
e a terceira fração também 12. Normal. Então, agora, nós vamos encontrar o numerador. Bom, nós temos, então, um novo denominador, que é 12. Nós colocamos os 3 traços, colocamos o sinal de mais e de menos entre cada uma das frações, conforme é o nosso exemplo aqui de cima. E agora nós vamos encontrar os numeradores, com aquela operação, né? Fazendo a divisão do denominador com o denominador e o resultado multiplicando pelo numerador. Então, 12 dividido por 3 vai ser 4. E 4 vezes 2, né, vai dar 8. Nós temos 12 dividido por 6, que vai dar 2, vezes 7, vai ser 14. E nós temos aqui 12 dividido por 4, que vai ser 3. Então, 3 vezes 1 vai ser 3 mesmo. Então, vou pôr o resultado aqui embaixo. 8 com 14 dá 22. 22 tira 3, né? Olha lá. 8 mais 14. Fazemos aquela operação, né? Menos 3. Embaixo, 12. Então, isso aqui vai dar 22 tira 3, vai ser 19. Então, nós teremos aqui 19 dozeavos. Esse é o nosso resultado. Ótimo. Bom, agora nós vamos ver a multiplicação de frações. Muito bem. A multiplicação de frações é muito fácil. A regrinha é muito simples, como mostra aí o nosso exemplo. Multiplicamos o numerador com o numerador e o denominador com o denominador. Simples assim. Olha lá, 2/3, que multiplica 4/5. Então, multiplicamos, olha, numerador com numerador, 2 vezes 4, que vai dar 8. E multiplicamos 3 vezes 5, que são os denominadores, que vai dar 15. Então, o resultado desta multiplicação é 8/15. Nós veremos agora a divisão de frações. Muito bem, a divisão de frações é da seguinte forma, a regra é muito simples também. Como vocês podem observar aqui, olha, 4/5 dividido por 3/2. Então, pode aparecer desta forma, como também pode aparecer na forma de fração, como mostra aqui, né, no exemplo. 4/5, uma fração grande, com o numerador como 4/5. E o nosso denominador, a outra fração, que é 3/2. Tá? Bom, como diz a regra, repete a primeira fração, né? Olha lá, 4/5, repetimos 4/5, que é a primeira fração. Invertemos o sinal, olha lá, multiplica pelo inverso da segunda fração. Então, nós invertemos o sinal de dividir para multiplicar. Quando nós invertemos o sinal aqui, nós temos que inverter o próximo número. Então, o nosso número é uma fração, 3/2, ele ficou invertido. Olha lá, o que estava embaixo veio para cima e o que estava em cima veio para baixo. Tá? Então, repetindo. Nós copiamos, né, o primeiro número de cima, que o nosso número aqui é uma fração também, então copiamos ele. Aí invertemos, né, a operação, que aqui é uma divisão, invertemos para multiplicação. E também invertemos o próximo número, que é o denominador, né? Como o denominador também é uma fração, nós invertemos, então. O que é em cima, o numerador 3, ele vem para baixo. E o que era denominador, ele vira numerador, ele vai para cima. E aí efetuamos a multiplicação normal, como vimos há pouco. 4 vezes 2 vai dar 8,
e 3 vezes 5 vai dar 15. Eu vou fazer um outro exemplo. Vou fazer um outro exemplo. Muito bem. Outro exemplo da divisão de frações. Vamos colocar aqui 3/5 dividido por 5. Não é uma fração. Sim, o número 5 é um número inteiro. Mas vamos ver como é que fica. Bom, como eu vou ter que fazer a divisão como se fosse uma fração, eu vou ter que completar este número inteiro com o número 1 embaixo. Ou seja, eu transformei um número inteiro numa fração. E como nós fazemos isso? Sempre colocando o número 1 embaixo. Agora, normal, né? Então, é como se eu tivesse aqui, ó, 3/5, né? Dividido por 5, continua 5, né? E 1 embaixo. Então, nós copiamos, né? A primeira fração, que é 3/5. Invertemos o sinal, isso aqui é uma divisão, né? Ó. Invertemos o sinal da divisão para uma multiplicação. E aí nós invertemos o número de baixo. Olha lá, 1 está embaixo, ele vem para cima. Então, o 1 que estava embaixo foi para cima, e o 5 que estava em cima veio para baixo. E aí é só multiplicar, né? 3 vezes 1 vai dar 3, e 5 vezes 5 vai dar 25. Então, neste outro exemplo, nós ficamos com o resultado 3,25 avos.